Olá, meu povo. Espero que todas as pessoas estejam bem, né? Eu gravei um vídeo falando do dizer preto é tudo igual. Vocês podem estar indo lá conferir. É um reels curto, menos de 3 minutos, onde eu coloco argumentações breves e quero saber a opinião de vocês sobre isso. E lá eu fiquei de falar sobre a questão bandido bom é bandido morto. Cá estamos nós para dialogarmos sobre isso. Mas antes quero convidar todas as pessoas que estão aqui me acompanhando a se inscrever no canal, a seguir nas outras redes, pois é importante para que a gente continue fazendo esse diálogo, continue interagindo, né? Comentando para eu saber o que vocês pensam sobre, também estar construindo o meu pensamento social junto com vocês, né? Também compartilhando para que eu possa estar alcançando mais pessoas também me alcançando, né, falando o que pensam comigo, e assim eu acredito que a gente leva assuntos relevantes para a discussão entre pessoas coletivas. Não fica uma rede social restrita a conteúdos, seja da fascistas, seja conteúdos criminosos, ou restrito à diversão, que é importante, mas a gente também precisa ir além dela, né? Então, vamos iniciar nosso assunto. Lá no vídeo que eu citei anteriormente, eu falo sobre um baiano que estava morando em São Paulo, que foi preso acusado de participar de um assalto, porém ele amostrou as provas que ele estava fazendo compras no momento do assalto. Inclusive ele tinha trabalho fichado, né? Foi apresentado todas as provas, mas mesmo assim ele continuou sendo perseguido pelas instituições de justiça de São Paulo, né? Mesmo uma juíza federal mostrando que não havia provas para que ele fosse criminalizado, inclusive para a gente discutir porque nem o inocentaram, apenas disseram que não tinha provas, sendo que tinha prova que ele não fez, né? Então ele foi inocentado por não ter prova que ele fez. Olha como funciona a coisa. Então eu falo sobre isso lá no vídeo e eu estou trazendo de volta aqui porque isso vai servir também de base para a gente entender a questão do bandido bom e bandido morto. Ao mesmo tempo que eu também já gravei vídeo, convido todos e todas a estarem vendo, sobre a questão do cachorro orelha, né? E é importante também estar trazendo isso porque uma juíza que estava com o caso se declarou incapaz de continuar porque tinha relações particulares com a família dos criminosos que mataram o animal, né? Também os trabalhadores, pessoas, porteiro que filmou a ação foi coagido, né? Ou seja, foi punido por ter provas contra os brancos ricos. E nós estamos vimos o Fantástico passar pano para esses criminosos, né? Quando é rico e branco fez um erro, não tem prova suficiente, as pessoas estão raivosas. Quando é negro de periferia, é marginal, bota foto para a população fazer justiça com as próprias mãos, dentre outras coisas. Então, se a gente percebe isso acontecendo, né, nós vemos que esse bandido bom é bandido morto vai alcançar quem? Quem eles dizem que é bom está morto, né? Olha o problema. Eu estou trazendo nesses vídeos sempre os capitais simbólicos do Pierre Bourdieu e eu devo trazer novamente aqui porque entra nessa questão. Se bandido bom é bandido morto, né, nesse sentido, e eu tenho um aparato judicial que ele não tem essência ontológica. O que é essa essência ontológica? Algo que é em si mesmo. Um exemplo, falando de questão física, nós temos sangue. Sangue é ontológico de nosso corpo. Nós temos, não existe o ser humano sem sangue, né? Então, nós falamos de o aparato judicial, que é
os juízes, a própria força de segurança pública, que são as polícias, a investigativa, a ostensiva, né? Temos o aparato de aprisionamento, tudo isso vem do nosso aparato judicial, né? Tem os advogados que fazem tanto a acusação quanto a defesa. Dentro de tudo isso, não existe algo ontológico da justiça. Quando a gente fala justiça no abstrato, a questão de justo, né? A questão de não, como tem a estátua da justiça vendada, ou seja, ela não olha quem ela está julgando. Quando a gente parte para a materialidade da questão, não existe essa venda nos olhos. A própria ideia da justiça com a venda nos olhos é para esconder que existem pessoas, e geralmente essas pessoas que estão gerindo essa justiça, elas têm grupo social, elas vêm de algum lugar, ela tem uma história, ela tem uma formação de pensamento, né? Então, essa formação é o que Bourdieu chama do capital cultural, ou seja, eles estudam em determinados colégios, né? Desses colégios, eles criam o capital social, é conhecer pessoas, além de herdar o capital social dos pais, ou seja, se eu tenho um pai que é juiz, ele vai me apresentar a filhos de juízes que ele conhece, a filhos de donos de empreendimentos que ele conhece, a filhos de políticos. Se eu tenho um pai e uma mãe que é, um exemplo, gari, não desmerecendo, pelo contrário, é uma profissão altamente necessária e desvalorizada, mas citando porque por ser uma profissão desvalorizada, receber um salário baixo, cabe nesse exemplo. Então, se meu pai e minha mãe são garis, eu vou conhecer filhos de outros garis, vou conhecer pessoas que trabalham com assalariadas, pessoas que rodam Uber, né? Pessoas que estão num patamar profissional de subemprego ou dessa questão agora de empresário de si mesmo, mas que não gera grande lucro, que a pessoa tem que trabalhar todos os dias por horas a fio, numa escala 7x0, né? Inclusive pelo fim da escala 6x1 já, mas essas pessoas, muita gente trabalha na escala 7x0, e então essas pessoas que eu vou conhecer, meu capital cultural vai ser essas pessoas. Então, quando eu for no restaurante, eu vou no restaurante mais barato, que vai ter o garfo e a colher que eu sou habituado. O capital cultural dessas pessoas vai ser aprender a comer com as talheres, como eles têm várias talheres, talher de sobremesa, talher de sopa, talher de macarrão, né? Então é um capital cultural. Frequentar teatro, que tipo de teatro, né? E o capital social, como eu falei, quem você conhece, né? Acabei misturando as duas coisas, mas está intrínseco às duas questões, ele te leva a espaços, né? Então, se eu naquela cultura, meus pais me ensinam a gostar de determinado teatro, de determinado tipo de lazer, determinado tipo de música. Os pais daqueles que caminham comigo vêm no mesmo patamar. Um exemplo, a questão do sertanejo, que é uma música que, porque hoje o agro é pop, então veja que com essa ascensão do agro, né, desse agro criminoso, a estética dos cantores hoje, do que o que chamam de sertanejo, não é mais aquela música do sertão, não é mais aquela música como foi outrora. É uma estética, né, de uma ostentação, mas uma ostentação que vem do rural, mas não é daquele rural pauperizado, é de um rural glamourizado, de um rural que tem uma estética de rico, da classe rica, não é daqueles que estão na fazenda ralando no dia a dia. Então, e tudo isso vai constituindo aquelas pessoas que vão chegar a determinados patamares. Então, nós temos policiais militares na ponta dessa questão da justiça, que vão para prender o indivíduo, que vão para fazer a ação ostensiva ou a investigação para prender o indivíduo, e tem aqueles que vão julgar, que vão defender, aí, aqueles que vão manipular a opinião pública, que aí a gente entra em outras discussões. Muita gente vai falar, o policial, a policial são negros e negras. Mas
a gente tem que pensar que são negros e negras que passaram por um processo de educação militar do sim senhor, não senhor. Se observarmos a estrutura, o oficialato das polícias, seja um militar, no caso a polícia civil não tem a estrutura de formação dessa forma, mas também tem patentes, né, vou chamar assim, que vem o delegado, o inspetor, a polícia civil, não saberei muito dizer assim a estrutura, mas se você perceber, aqueles que estão nos cargos maiores, eles vêm ou de uma classe hoje média, porque geralmente a classe rica, burguesa, eles não ocupam essa posição nesses locais, geralmente é a classe média alta, que se acha rica, mas está mais próxima da pobreza do que da riqueza. Então, a gente percebe esses indivíduos, né, que fazem parte disso. Os praças na PM, que a gente chama cabo, soldado, até sargento, são pessoas negras que passam por um processo de embrutecimento, né, que acaba descontando na população, inclusive por segurança pública militarizada para regime de ditadura, ou seja, a ditadura militar na periferia nunca acabou, acabou no Brasil dos ricos, mas no Brasil da periferia a ditadura militar continua, né, continua perversa, continua no seu pior, e a gente vai percebendo cada vez mais esse embrutecimento desses indivíduos que, como o Fanon fala, aprende a odiar a si mesmo. Se eu, como negro, eu odeio tudo que me constitui e eu nego em mim aquilo que eu sou e procuro ser o mais próximo do rico branco, né? Se eu faço isso, eu passo a odiar o que eu sou, o negro, o pauperizado, a forma de falar, a forma de me vestir. Então, se eu nego em mim isso e estou me afastando disso, quando eu vejo esse espelho, né, eu vou agir quanto policial, vou para a periferia e vejo esse espelho, eu vou ser violento com esse espelho, porque eu aprendi a odiar esse espelho. Então, vejam como essa violência alcança também os próprios que fazem essa violência. Inclusive, se eles passarem por algum momento que deixem de ser útil para a elite econômica branca, a elite social econômica branca, eles vão ser julgados como aqueles negros, aquelas negras, aqueles indígenas, aqueles subalternizados que eles outrora agiram com violência contra, né? Então, nós vamos vendo essa coisa se repetindo, né? E quando, se você observar os espaços de poderes que aparece esse não branco, ele geralmente está reproduzindo a branquitude, né? Ele acaba por reproduzir nesse sentido de aprender a odiar a si mesmo. Então, se a gente percebe isso na PM, né, na ponta na PM ou na Polícia Civil, a gente parte para o Judiciário, a gente vê a mesma coisa e ainda pior. Como eu já citei, um juiz, ele estudou com os filhos do branco, e aí entra com a Cida Bento, fala do pacto da branquitude. Que é isso? Não é que um branco virar pro outro e fala, bora se defender, você é branco, eu sou branco também, bora armar aqui um grupo e a gente fica... Não, é algo estruturado. Muitas vezes não precisa você racionalizar. Você é um juiz, chegou em sua mesa uma ação onde você vê que é contra pessoas que fazem parte do grupo social, que tem seu capital social, seu capital econômico e seu capital cultural, você vai observar e vai falar, não, essa pessoa aqui eu tenho que pegar leve, tenho que ver se eu manipulo aqui para ela não ser punida. E quando você vê que não faz parte desse grupo, você já sabe que pode ser mais violento, né? É assim que eles agem. Então, bandido bom é bandido morto, é errado, é uma falácia, é uma mentira, porque justamente quem é o bandido? Quem diz quem é esse bandido? Quem diz que tipo de crime tem que ser punido com essa frase de bandido bom é bandido morto? Quer dizer que, um exemplo, quem rouba um celular é um bandido que precisa ser morto. Mas
quem se mete em falcatrua que rouba, um exemplo de aposentados, como um repórter que ama falar que bandido bom é bandido morto aqui em Salvador, né, na Bahia aqui, programa sensacionalista, se envolveu em desvio de dinheiro de pessoas que doentes, inclusive. E aí, é bandido bom, é bandido morto? Quando acontece de você receber joias, né, como aconteceu com o presidente anterior, que agora não iam nunca tomar o celular dele, agora tomaram. E bandido bom é bandido morto, teve até caminhada para pedir a soltura dele. Teve manifestação golpistas a favor dele. Então, quem é esse bandido que é bom ser morto? E quem vai julgar esse bandido que precisa ser morto? Mas vamos supor que com tudo isso vocês ainda pensam, bandido bom é bandido morto mesmo. Nesse caso desse rapaz que eu citei, que comprovou que ele não cometeu o crime porque ele estava fazendo compra no dia. A câmera de segurança do mercado viu. Se ele fosse morto e depois comprovasse sua inocência, o que é que acontece? Atualmente tem um rapaz que está com câncer, que ele foi preso, numa época muito... há décadas atrás, ele ainda está vivo, inocente, né, porque ele foi acusado de abuso sexual de uma criança, mas comprovaram a inocência dele, que isso foi manipulação porque ele tinha brigado com o pai da criança e por vingança o pai da criança, que tinha esse capital social, conhecia pessoas, acabou o prejudicando, né, e fazendo ele ser preso. Na prisão ele sofreu abusos e contraiu HIV. E hoje ele está com câncer, pauperizado, traumatizado, não recebeu nada do Estado, né? Então, esse rapaz, veja que ele nem foi morto e ele já teve sua vida destruída. Imagine a vida dele destruída, comprovado que ele é inocente. Depois que descobriram que foi tramitado e que ele foi inocentado, ele já estava soro positivo, ele já estava com passagem, com todo um trauma mental de diversos abusos que acontecem no encarceramento. Então, se a gente não matando, a gente tendo todo esse procedimento judicial para que a justiça seja feita dessa forma mais, como a gente pensa, uma justiça justa, né, no sentido da palavra, imagine, e as coisas não acontecem, imagine se um policial pudesse simplesmente pegar uma pessoa e o policial ser o juiz, o advogado e o carrasco no mesmo momento. Um exemplo, a policial militar negra que assassinou aqui na Bahia, né, em Salvador, um jovem autista. Ela mandou ele correr, né, com um tiro na perna, ela mandou ele correr e ela já mandou ele correr para atirar. E quando ele correu, ela atirou, ela o assassinou. E deu o que para ela? Nada. Ah, mas é uma mulher negra e não deu nada, tá vendo que a justiça... não, porque ela agiu em favor da elite socioeconômica branca. Porque a gente, corpos negros, corpos periféricos, corpos não brancos, porque também indígena, somos corpos que podem ser mortos. Somos corpos para que o sistema faça o que quer com a gente. Né? Ela já teve em São Paulo um vídeo antigo, mas que é muito verídico até hoje. Um policial foi chamado por crime contra a mulher. Quando ele chegou na casa, uma casa rica, o branco rico falou a ele: pise, se você pisar em meu gramado, você vai ser punido. Né? Ligando para alguém que ele conhece, a mãe dele, chamando o policial de bosta, mandando sair do quintal dele. Ou seja, na periferia, violência, né? O leão, o monstrão. Nos bairros nobres, o gatinho, né? O pet. Então, bandido bom é bandido morto quando é não branco, quando não é rico, quando não é o bandido que eles são. Nós que não cometemos crimes já somos taxados como bandidos porque somos do grupo subalternizado. Mas precisamos criar essa consciência social e precisamos reverter isso. E só revertemos em coletivo. Só vamos reverter em coletivo. Vamos até a vitória sempre, meus e minhas camaradas.